Deus, pedir que o Espírito Santo tome conta aí, né, de mais essa aula. Enquanto isso, o pessoal vai chegando e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade. Até aqui o Senhor nos tem ensinado, nos ajudado, nos capacitado. Somos gratos a Ti. Sou grato por cada um, Senhor, meu Deus, que está aqui, ó Deus. E em nome de Jesus nós te convidamos, Espírito Santo, para tomar o Teu lugar. Tome conta, Senhor, dessa reunião, dessa aula, que nós venhamos conseguir compreender. Abre o nosso entendimento, nosso intelecto, ó Senhor. E que em nome de Jesus venhamos cada dia dar um passo a mais, ó Senhor, em conhecimento do Senhor, em nome de Jesus e da Tua palavra. Te agradecemos e te louvamos. Amém. Graças a Deus. Amém. Vitão, seja bem-vindo aqui. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Uma boa aula a todos. Amém, pessoal, pode se sentar. Amém. Será que você pode aplaudir mais uma vez para o Senhor, amém? Tá frio, mas aí a gente faz um esforcinho, né? Vocês estão bem? Sim, muito frio. Falaram para mim que era psicológico o frio. Será que é mesmo? Meu Deus do céu, Deus livre. Pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre o livro de Efésios, tá? Eu vou estar dando para vocês o panorama histórico do livro de Efésios. Alguém podia me trazer uma água, por favor? Eu esqueci de pegar, por gentileza. É muito importante a gente entender e estudar o livro de Efésios, tá? Tá todo mundo conseguindo me entender aqui? Certinho? Gente, eu mandei no grupo de vocês um textinho, tá? Com todo o panorama histórico. Vocês podem estar acompanhando o slide pelo texto que eu mandei no grupo, tá bom? Para ficar mais fácil, para não cometer aquele erro que eu fiz na aula passada, só explicando e vocês só ouvindo. Eu sei que vocês conseguiram absorver, mas tendo um texto base, fica bem mais fácil, tá? Gente, eu não trabalho muito com tópico, eu trabalho mais com imagem, mas se vocês escutarem algo interessante, anotem, tá bom? Porque eu trabalho mais com mapa mental e mais mapa em si, para poder deixar a aula mais dinâmica. Gente, sem mais enrolação, a gente vai estar falando sobre o livro de Efésios, obviamente, o livro do mês, tá? Que a gente vai entrar agora em julho. E eu vou falar sobre os aspectos históricos do livro. E é muito importante a gente entender a história do livro. E por quê? Para a gente poder compreender o peso que a cidade de Éfeso tem, o peso que a sociedade de Éfeso tem, é necessário a gente compreender o processo de transformação histórico e social que Éfeso tem, tá? Por exemplo, isso aqui que parece um estádio de futebol, tá? Isso aqui é um anfiteatro grego. Aqui aconteciam apresentações, aconteciam peças de teatro e, muito provavelmente, a arqueologia disse que foi aqui onde aconteceu aquela briga de Paulo com os artífices de Diana. Lembra? A viva Diana dos Efésios. Dizem que, provavelmente, pelo que foi encontrado, aconteceu aqui, tá? Então, Éfeso é uma cidade muito bem preservada. A gente vai estar vendo isso no decorrer da nossa aula, ok? Estamos juntos? Amém? Não deixa o frio pegar você. Chacoalha, balança aí. Estamos juntos. Pessoal, Éfeso é uma cidade que, por incrível que pareça, é uma das poucas do mundo antigo que sobreviveu a transições de períodos, tá? Foram 3. Ela surge no período grego, ela passa pelo período helênico e a gente vai conhecer ela biblicamente no período romano, tá? Então, Éfeso ela tem 3 fases: grego, helênico e romano, ok? Para a gente poder compreender, antes de mais nada, antes de falar desses períodos, eu quero que vocês se localizem aqui, tá? Éfeso, atualmente, ela está localizada onde hoje seria a Turquia, tá? A Turquia, essa região aqui, ela fica numa península. Alguém sabe o que é uma península? Península, ela é uma grande extensão de terra ligado ao continente por uma menor faixa de terra, tá? Então, isso seria uma península. Ajudei no Enem já para vocês. Então, Éfeso está localizada numa península onde hoje atualmente é a Turquia. Ela é uma cidade litorânea e por ela ser litorânea, ela vai ser muito importante. Muito importante. Eu vou falar isso no decorrer da aula, tá? Mas
A gente está falando do surgimento de Éfeso, então não é Turquia. Essa região, essa península, ela vai ter outro nome. Que nome é esse? Anatólia. E Éfeso, como a gente conhece, ela vai ter um nome chamado Apazas, tá? Éfeso, ela tem uma origem mítica. É dito que um camarada chamado Andrócles, ele foge da guerra de Troia, e é dito por um oráculo que ele vai chegar numa região e ele vai ser guiado por um peixe e um javali. Andrócles, ele chega num lugar, ele pesca um peixe, e quando ele pesca esse peixe, aparece um javali. Ele entende, então, que ele está na terra prometida que o oráculo profetizou. Ele encontra nessa terra criaturas e até mesmo Amazonas. E mesmo assim, ele consegue fundar Éfeso, tá? Mas todo mito tem um pé de verdade, tá? Assim como Roma teve a sua origem mítica. Quem estava aqui na aula de Roma? Assim como Roma teve sua origem mítica, é normal que uma cidade que nem Éfeso tenha. Mas vamos ver o que a história vai dizer para a gente? Primeiro, gente, focalizem bem essa região. Éfeso, tá? Ela é banhada pelo Mar Egeu. O Mar Egeu é uma grande faixa de água, ela é repleta de arquipélagos e ilhas, ela vai banhar isso aqui, gente. Isso aqui é a Península Balcânica, é a Grécia. Ela vai banhar a Península Balcânica e essa região da Ásia Menor, tá? E ela é cheia de arquipélagos. O que aconteceu de verdade? Houve uma galera chamada Jônia. Aconteceu a migração jônica. Várias civilizações gregas começaram a se expandir. Começaram a ir para o norte da Península Balcânica, para o sul. E os jônicos, eles atravessaram o Mar Egeu e chegaram na região da Ásia Menor. Só que essa travessia foi uma travessia militar. Foi uma travessia de uma expansão militarista. Eles chegaram aqui, na região da Ásia Menor, na época seria a Anatólia. Eles encontraram ela desabitada? Não. Haviam povos naquele local. O que aconteceu? Treta, briga, aconteceu uma guerra local. Mas os jônicos vão vencer os povos locais e vão impor o seu domínio com garra e autoridade e vão expandir o seu governo nessa região, tá? Vamos ver isso no mapa mental, como é que fica? O período grego, pessoal, ele basicamente é isso aqui. Apazas, que na verdade a gente vai conhecer como Éfeso, era uma província de um reino chamado Arzawa. Quem lembra o que é província? Falei isso na aula passada. Ele respondia ao reino de Arzawa. Curiosamente, Arzawa significa terra da deusa mãe, ou cidade da deusa mãe. E quando os jônicos chegam lá, dando início ao período grego, é dito que eles encontram Amazonas, mas isso está mais para mito do que realidade, tá, gente? A Amazônia é uma pegada mais mítica. Mas uma coisa é fato. Essa terra, a terra que é a província da deusa mãe, ela é uma sociedade extremamente matriarcal. Isso aqui é muito importante para a gente compreender a sociedade de Éfeso e entender o peso que a carta de Paulo tem, tá? E por que ela é matriarcal? Ela tem uma padroeira. Quem que é essa padroeira? Ártemis, que nós vamos conhecer como Diana de Éfeso. É comum que um deus de uma determinada região, quando a história dele migra, a história dele é via oral, migra para outra região, mude alguma coisa. Deus abençoe, André. Quando a história desse deus migra para um outro local, é comum que mude o mito, o nome de algum personagem, alguma espécie de origem, e isso eu vou falar mais para frente, tá? Mas Ártemis é a padroeira de Éfeso e ela vai ser uma sociedade matriarcal. Vitor, mas o que tem? A gente está falando de uma época extremamente patriarcal. Patriarcal. Matriarcal é um ponto fora da curva, tá? E o que acontece? Os jônicos vão chegar lá, eles vão impor à força o seu domínio e eles vão expandir. Éfeso, que era uma cidade provinciana, se torna uma capital. Eles começam a expandir os seus domínios e as regiões vizinhas vão se submeter a Éfeso, tá? Então, os jônicos vão começar um governo. Éfeso surge debaixo de guerra, tá? E isso é muito importante, Vitor. Sim, porque Éfeso está localizada na beira do mar. Ela está debaixo de um comércio marítimo muito grande, regiões vizinhas estão começando a trazer seus tesouros para a capital, Éfeso vai começar a crescer. Lembra que eu falei? Ela é uma sociedade matriarcal, ela vai ser uma das únicas cidades do mundo daquela época onde a mulher vai ter voz, a mulher vai ter status, a mulher vai conseguir atingir profissões,
artista, artífice, coisas que eram mais comuns do homem ser. Ela vai ser uma cidade muito rica e, como é comum, ela vai ser um polo do saber, tá? Para quem já leu sobre filosofia ou quer estudar, tem um camarada muito importante do período pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso. E esse cara, ele surge nessa cidade, tá? Então, Éfeso, desde o começo, ela é um polo econômico, político e filosófico. Só que é aqui que a gente vai começar a entender o livro de Éfeso, de Efésios, tá? É nessa época que a deusa mãe, a matriarca da cidade, Ártemis ou Diana, vai ser erigido em sua homenagem o templo de Ártemis ou o templo de Diana. E é nessa época, no período grego, que ele vai ter proporções gigantes. Eu vou falar só dele lá na frente, ok? Até aqui está todo mundo conseguindo entender? Maravilha. Vamos lá então. Só que o que acontece, gente? Como nem tudo dura para sempre, o período grego vai ter um fim, tá? Nas guerras médicas. Não foi um monte de médico brigando, tá, gente? As guerras médicas são um período de guerra. O doutor até me olhou. Foi um período. Será que o senhor não estava lá, doutor? Imagina. As guerras médicas são um período marcado pelo expansionismo da Pérsia, tá? A Pérsia, lá na Mesopotâmia, vai começar a avançar, ela vai tomar a Mesopotâmia, o Oriente Médio, e vai chegar aqui na Ásia Menor, a Anatólia. Só que os povos que vão estar aqui, eles vão resistir, eles vão brigar, vão lutar, vai servir, Vitor? Não. Os persas vão tomar essa região da Anatólia, a Ásia Menor, e vão chegar até aqui no litoral. E Éfeso fica intacta. Éfeso não representa ameaça, oposição, ela fica em pé, tá? Então, os persas vão dominar toda a Ásia Menor, eles são excelentes navegadores do mar, eles vão atravessar o mar Egeu e vão chegar até na Grécia, onde vai ter a fase final das guerras médicas. Só que o que acontece, Vitor? Eles tomam uma surra dos gregos e voltam para cá. Uma curiosidade, quem já viu o filme 300 de Esparta? Acontece nessa época. A Batalha de Termópilas, que é aquela batalha que acontece, ela realmente aconteceu, mas não daquele jeito, né? 300 caras contra 1 milhão é impossível. Mas ela acontece nesse contexto aqui, das guerras médicas, ok? Então é assim que termina o período grego. Todo mundo entendeu? Sim? Tamo junto? Estão com frio? Sim, não? Poxa. Gente, aí a gente vai entrar agora no período helênico. Se eu perguntar para vocês o que é helenismo, vocês vão saber me responder? Por isso a gente tem que definir o que é helenismo para poder entender o período helênico, certo? Vamos lá então. Vitor, o que é helenismo então, afinal? Helenismo, gente, para você entender o que é helenismo, vocês têm que gravar na cabeça dois conceitos bem fáceis. Primeiro, ele é marcado pelo expansionismo macedônio e ele é uma assimilação cultural. Vitor, não entendi nada. Vamos lá então. Estão vendo esse tiozinho aqui? Esse senhorzinho? É Aristóteles, um dos principais filósofos da história. A filosofia aristotélica até hoje, ela é referência no mundo. E ele vai ser o tutor de ninguém mais, ninguém menos que esse jovem rapaz aqui, Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Ele vai começar a ensinar da cultura grega, da filosofia grega, dos mitos gregos, do modo de conduta grego, e Alexandre vai ficar aficionado. Então, ele vai pegar da cultura grega e vai começar a assimilar ou misturar com os povos conquistados. Alexandre conquistou o Egito, ele vai misturar os deuses gregos com os egípcios, a cultura grega com a cultura egípcia. Então, essa mistura de cultura grega com a cultura conquistada é chamado de helenismo, tá? Isso é assimilação. Um exemplo mais claro para vocês é o Brasil. Nós somos um resultado da assimilação cultural de africanos, indígenas e europeus, ok? Então, com essa assimilação cultural dos povos conquistados, eu não vou apagar o povo conquistado, eu vou misturar, eu vou ensinar ele a minha cultura, eu vou injetar da cultura grega na cultura do povo que eu conquistei. Isso vai gerar o helenismo, tá? Todo mundo entendeu o que é helenismo? Certo?
Gente, só uma coisa, tá? A gente fala tanto dos fariseus, só que a gente deveria ter um pouquinho de respeito pelos caras. Por quê? O Alexandre, ele surge no período intertestamentário, interbíblico. Se você abrir sua Bíblia, no meio vai ter um monte de página em branco. Isso é um simbolismo do período interbíblico, tá? Ele chegou a pegar até a região de Jerusalém. E quando ele tentou fazer helenismo com a cultura judaica, começou a querer introduzir costumes gregos na cultura judaica, apareceu os fariseus, um movimento puritano, falando, não, aqui vai ser 100% pentateuco, não vai misturar nada. Então, eles têm seu valor na história. Se não fosse por eles, quem sabe a cultura grega teria influenciado um pouquinho aí o judaísmo, ok? Pessoal, o período helênico, ele basicamente vai ser o que eu acabei de falar para vocês, tá? Aqui, tá aqui Turquia, mas isso aqui seria a região da Ásia Menor, vai estar sob o domínio persa, e o Alexandre, ele vai começar uma fase de expansionismo, tá? Filipe II, o pai de Alexandre, morre em um atentado e ele assume o poder, ele vai dar seguimento ao expansionismo que o pai dele quer. Ele vai atravessar essa região aqui, norte e nordeste, vai atravessar esse estreito e vai chegar na península, pela região noroeste. Ele vai pôr os persas para correr. O Alexandre vai ganhar, vai lutar contra os persas, vai vencer os persas e vai dominar toda essa região. Só para vocês verem, gente, só para vocês verem aqui, ó, aqui está Éfeso, tá? Sempre está para cá. Vai império, muda império, ela nunca sai do lugar. Só para vocês terem noção, esse foi o avanço dele. Ele chegou, isso aqui era tudo domínio persa. O cara chegou, começou a dominar, expulsar os persas, tomou toda a região litorânea do lado oeste da península e avançou para o leste. Se o Alexandre não tivesse morrido, é dito que ele morreu muito novo, é dito que ele teria alcançado até a China. O cara saiu da Macedônia, que é perto da Grécia, e chegou na Índia. Quase que ele chegou na China. É um quintal bem grande que ele conquistou, não é verdade? Gente, o período helênico, tá? Gente, até que está todo mundo entendendo, está muito rápido. Sim? O período helênico, gente, basicamente, a grosso modo, seria isso aqui, tá? Quando Alexandre chega em Éfeso, porque ele foi para Éfeso é uma cidade importante, ela nunca perde a importância dela, o templo está destruído. Um camarada agora, eu esqueci o nome do abençoado, ele colocou fogo no templo, coisa de 30 anos antes do Alexandre chegar, e o Alexandre ele vai se oferecer, porque ele tem uma política de conquista muito boa, ele não dizima o povo conquistado, ele vai erguer o pessoal para poder ficar com a imagem positiva para quem ele conquistou. Ele se oferece para poder erguer o templo. A população de Éfeso não aceita. É dito que ou eles falaram que não é correto um deus erigir um templo para outro deus, ou simplesmente eles não quiseram. Mas é dito que o povo de Éfeso que vai erguer o próprio templo. Alexandre ele falece em 32 na Babilônia por conta de uma doença, e quando ele morre, o império dele é dividido em 4 partes. O general dele, Lisímachos, um belo nome para o filho de vocês, ele vai tomar a região de Éfeso, ele está responsável por Éfeso, e ele vai começar uma série de reformas, ele vai construir uma nova cidade de Éfeso, ele vai reformar os portos, ele vai murar toda a região. É um pouco problemática essa fase, porque o povo não quer ir para a cidade, ele tenta obrigar o povo, hein? É uma novela. Mas ele vai mudar o nome de Éfeso para Arsinói. Por que Arsinói? É o nome da esposa dele. Olha aí, maridos, não é uma boa homenagem? Fica a dica para vocês aí. Ele mudou o nome de uma cidade por causa da esposa dele. E acontece que, não se sabe quando, mas Éfeso volta a se chamar Éfeso nesse período, tá? E nessa fase aqui, isso é bem depois desse general, começam a acontecer uma série de revoltas dentro da cidade de Éfeso para tomar o poder. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa transição de nome, revoltas, porque isso aqui dá uma aula inteira e não é o nosso foco, tá? Só que enquanto Éfeso enfrentava essas revoltas locais, aconteceu que um gigante se levantou na Itália e começou a devorar o mundo em volta dele. E quando eles menos esperaram, bateu na porta. Toque, toque. Quem que é? O Império Romano. O Império Romano vem com tudo e ele toma a região de Éfeso. E é nesse período que a gente vai começar a fase do período romano, tá? Vocês entenderam a fase do período helênico, gente? Sim? Vocês estão no silêncio hoje, eu acho que é o frio.
Vai começar então o período romano, tá? Só para a gente se situar, fazer um resuminho da aula passada. Vocês vão lembrar? Roma começa aqui, ó, na região do Lácio, vai dominar toda a Península Itálica. Eles vão avançar para o oeste e vão descer para essa região leste. Vão pegar aqui a região da Romênia, a Bulgária, vão tomar a Macedônia. Eles vão chegar até aqui na Grécia e vão dominar toda a costa do Egeu, tá? Não tem como resistir, é um império muito bem estruturado militarmente falando, então eles vão varrer o Império Helênico, o Império Macedônio, e vão tomar a região de Éfeso. Tá? E aqui começa o período romano. Eu resumi nesse mapa mental, bem a grosso modo, porque é muita coisa. Éfeso se torna província de Roma, tá? Ela vai responder diretamente para Roma. Por conta de grandes impostos, vai acontecer uma revolta provinciana. Eles vão tentar se apartar do império, mas o que Roma faz? Ela vai enviar um contingente de soldados para lá e acontece um massacre terrível, mas eles conseguem sufocar essa revolta. E eles chegam num acordo, mas também, né, a que preço? Mas, enfim. Nesse período, a gente está aqui na Pax Romana. Alguém lembra o que era a Pax Romana? Para quem não lembra o que era a Pax Romana, seria o quê? Eu vou no local, dominei aquele local, o que eu faço? Eu vou construir estradas, lançar aquedutos, eu vou reformar a arquitetura do local, eu vou melhorar a segurança. Para quê? Para que quem foi dominado me ame. Quem foi dominado não se revolte contra mim. Então, esse é o período da Pax Romana. Nessa fase, muitos judeus vão chegar em Éfeso. Muitos judeus. E ali é onde vão surgir sinagogas, comunidades judaicas, e, por conta disso, esse aflorescimento social acontece por conta de uma coisa, a localização de Éfeso. Tá? Toda a renda de Éfeso se dá pela sua localização. Então, por causa de onde Éfeso está, no Império Romano, ela vira, de novo, um polo econômico e um polo político. Tá bom? Vitor, mas como assim? Por que é tão importante onde ela está? Vamos lá. Éfeso, gente, olhe bem para cá. Éfeso, ela está na região costeira, na pontinha oeste, na ponta ocidental da península da Ásia Menor. Se vocês repararem bem, ela está quase na divisa de dois grandes mares, Mar Egeu e Mar Mediterrâneo. Isso aqui possibilita um fluxo gigante de navio que está levando especiaria, tecido, temperos, armas, tudo que vocês pensarem. E outra, o camarada vai sair daqui, ele quer ir para o Mar Negro, fazer comércio com o Oriente. Eu quero comprar tempero, eu quero comprar tecido, ele tem que passar por Éfeso. Então, Éfeso está num local privilegiado aqui na questão de mar. Outro fator que vai favorecer Éfeso. Éfeso está na beira de dois grandes rios, tá? Que é o Caister e o rio Meandro. Tá Meander porque está em inglês, eu não achei um mapa em português com esse rio. E esse rio aqui, pessoal, ele vai trazer para Éfeso embarcações. Essas embarcações vão ter o quê? Comércio, vão ter mercadorias, vão ter produtos e vão ter pessoas. Gente, período Pax Romana, estradas construídas, viajantes, comerciantes. Éfeso está no meio de um epicentro comercial. Por isso que ela é tão importante economicamente. Por isso que 3 impérios passaram e Éfeso estava de pé. O local que ela está é muito importante. E por último, não menos importante, seria a importância política de Éfeso. Ela está na pontinha aqui, ó, perto do Ocidente. Gente, isso aqui é a divisa do Ocidente e do Oriente. Aqui Ásia, Oriente. Se eu estou aqui, eu consigo saber o que está acontecendo nas minhas províncias. Então, Éfeso vira um posto avançado no Império Romano. Se eu estou aqui em Éfeso, eu consigo monitorar as minhas províncias no Oriente. E por que isso é importante? Se alguém tentar se revoltar contra mim, a minha resposta é rápida e eficaz. Qualquer necessidade que quem tiver, a província romana aqui vai poder chegar, o exército romano vai poder chegar mais rápido. Então, Éfeso é importante tanto economicamente quanto politicamente. Ela se torna a capital romana da Ásia Menor. Então, Éfeso está num local estratégico e específico. Ok? Conseguiram entender, pessoal? Amém? E não tem como falar sobre economia, falar sobre cidade, sem falar daquilo que move ela,
que seria a sociedade, tá? Isso aqui é muito importante, a gente está falando já nos tempos de Atos, nos tempos de Paulo. É muito importante a gente compreender a sociedade e o comércio de Éfeso. A sociedade de Éfeso era extremamente supersticiosa. Uma sociedade que tem vários deuses, várias divindades, sempre vai querer fazer alguma coisa para poder se dar bem com algum deus, para poder ter algum benefício de algum deus. Então ela vai ser absurdamente supersticiosa. Mesmo assim, Ártemis, que a gente tinha falado dela, ela até sumiu um pouco da nossa história. Ártemis não vai deixar de ser a deusa, a divindade, a padroeira principal. Ela sempre vai ser a deusa maior de Éfeso, tá? E, gente, sabendo-se disso, o comércio de Éfeso vai ser sempre pautado em duas coisas. Primeiro, o comércio marítimo. As pessoas de lá vão trabalhar sempre com o que vem do porto, vendendo tecidos, pele de animal, armamento, tudo que vem e vai do porto. E o outro ponto muito importante é o templo. O templo da cidade é muito importante. Se fosse fazer um comparativo dos dois, seria algo entre 60 a 40 a favor do templo. E por quê? O templo podia fazer operação bancária, comprar, vender, emprestar dinheiro. O templo atraía turistas da região. A gente está falando de uma época que não tem WhatsApp, não tem internet, mas as pessoas iam para lá para ver o que estava acontecendo. No templo eu tinha uma pluralidade religiosa e eu tinha presentinhos. Eu tinha vendas de miniaturas. Tinha no templo os chamados artífices. E quem é bom de Bíblia vai saber que esses caras vão dar dor de cabeça no Novo Testamento. Por quê? Se eu tenho um comércio de uma deusa local e essa deusa local para de ser uma atração, o meu comércio vai quebrar. Como é que eu vou deixar meu comércio quebrar? Eu não vou deixar. Então, o templo ele vai gerar capital para a cidade de Éfeso, muito grande. Isso aí. Porque sim. O templo ele era um polo econômico, era um banco, né? Tanto que a gente vê na própria Bíblia, trazendo para o nosso contexto, levar os seus tesouros para onde? Para a casa do sacerdote? Não, para a casa do Senhor. Né? Isso era uma cultura de vários outros povos. Então o templo sempre estava no olho de povos invasores. Tamo junto, pessoal? Não deixa o sono te pegar, gente. Luta contra ele aí, pelo amor de Deus. Gente, ficou clara essa parte aqui? Da sociedade de Éfeso, da economia dele? Tudo girava em torno do templo. Vamos falar um pouco dele rapidinho? O templo, na época grega, quando eu falei, lembra quando Éfeso surge? Gente, surge um gigante. O templo, pelo que a gente sabe, pelo que tem registrado daquela época, é um titã, tá? Ele tinha algo entre quase 20 metros de altura, 72 de largura por 138 de comprimento, fora as colunas de mármore que enfeitavam ele. Era uma casa grande ou não era? Era um senhor templo, né? Só que, lembra que eu falei? Quando Alexandre chega em Éfeso, o templo está derrubado, o templo está caído. O templo que a gente vê lá com Paulo é o templo helênico, de mesma beleza, mas de proporção menor. Tá? O templo que Paulo fala, no tempo de Paulo, é um templo que ele tem 17 metros, pouco mais de 17 metros de altura, 10,5 de largura e 55 de comprimento. É um templo bonito, porque a arquitetura daquela época é muito bela, mas as proporções são menores. Mesmo assim, Éfeso atrai muita gente para poder ver o templo. Ainda assim, ela vai ser um polo. Ok? E a gente falou tanto de templo, de deusa, de matriarcado. Afinal, quem que era Ártemis? Quem que era Ártemis? Ou, como a gente conhece, a Diana, tá? Ártemis, muito provavelmente, ela vai ser uma deusa que ela vai chegar na região com a chegada dos povos gregos, tá? Porque ela é uma deusa de origem grega. Na mitologia é dita que ela é filha de Zeus. Ela tem um irmão chamado Apolo, e Apolo é bem criancinha, e ela vai proteger Apolo, cuidar. Daí nasce nela esse espírito protetor, esse espírito guerreiro, esse espírito de caça. E ela é atribuída a belicismo, ela é atribuída à caça. Se eu vou caçar, se eu vou lutar,
é a Ártemis para quem eu vou pedir a bênção. É para ela quem eu vou rogar para que me abençoe com uma boa caça, com uma boa investida, tá? Curiosamente, a deusa que é a aversão ao casamento é a deusa da fertilidade. Por que ela é a aversão ao casamento? Gente, Ártemis, ela nunca casa. Ela, se não me engano, acho que ela é a única deusa do panteão grego que ela não tem um marido. Ela tem uma vida de castidade, ela nunca casa. Ela não se relaciona com nenhum deus, semideus ou mortal. Ela é virgem durante toda a sua existência. Então, ela vira um símbolo de castidade e também um símbolo de aversão ao casamento, tá? Porque quando ela nasceu de um parto muito difícil, então parto, casamento, uma coisa está ligada à outra. Então, para a mulher não sofrer dor, ela se torna um símbolo de aversão ao casamento. Mas, curiosamente, ela é um símbolo de fertilidade, tá, gente? E todo Deus que está ligado à fertilidade, o culto dele envolve prostituição. Todo Deus, sem exceção. De Ártemis a Baal, está ligado à fertilidade, vai envolver cultos com imoralidade sexual, tá? Isso é muito importante para a gente entender uma coisa. Eu vou finalizar como é que era o culto e a religiosidade de Éfeso, tá? Falando sobre a pluralidade religiosa, como eu disse, vários deuses, e dentre eles estava a figura do imperador. O Império Romano deu um jeito para poder se adorar. Lembra que eu falei? Roma era quase uma divindade, logo quem a comandava também era. Então, eles adoravam deuses, tanto gregos como estrangeiros. Tem relato de deus egípcio lá sendo adorado em Éfeso, como a figura do imperador. Mesmo assim, Ártemis ou Diana sempre era a divindade principal. Constantemente aconteciam lá procissões em homenagem à deusa, eram chamados artemísios essas procissões, e os cultos, por ela ser uma figura ligada à fertilidade, eram sempre gerados com prostituição. Então aconteciam orgias, estupros, talvez, não se sabe, mas muito provavelmente pedofilia. E qual que era, além disso ser algo horrendo por si só, era comum tu chegar no templo e ter uma prostituta numa pinácula, esperando alguém fazer um culto com ela. Muitas crianças foram geradas disso. Então, o processo desses cultos de fertilidade, onde era incentivada a prostituição, as mulheres tinham essas crianças, só que essas crianças, elas não iam cuidar. O que acontecia? Eram jogadas na sarjeta. Então, o número de órfãos em Éfeso era muito grande. E talvez seja por isso que, por não haver uma figura paternal, a identidade materna da deusa seja tão forte na cidade de Éfeso, tá? Só que muito curioso, Paulo, quando escreve para Éfeso, ele fala sobre uma família, sobre um Cristo que gera uma família que acolhe. Então, talvez isso seja um grande impacto na sociedade onde tem uma deusa que incentiva a prostituição e a orfandade. Jesus chega lá para trazer paternidade e adoção. Então, gente, basicamente é isso. A gente aprendeu sobre o período histórico, político e a religiosidade de Éfeso. Espero que tenha esclarecido a todos, tá? Pois não, doutor? Só para acrescentar, tem uma questão também da presença dos judeus lá em Éfeso. Tá? Por ser uma capital econômica, né, uma referência econômica, judeu onde tem comércio, ele tá metido. Tá? Então, tinham judeus lá também, e tinham até judeus já até convertidos, mas não ao Novo Testamento, mas que eles tinham sido batizados por João Batista, né? Até alguns deles são encontrados por Paulo quando ele chega na cidade. Eles nem conheciam o Espírito Santo. Então, tem presença de judeus, já tinha sinagoga também, então tinha uma parcelazinha da população que já era feita de judeus. Isso, eles chegam no período da fase imperial de Roma, tá? Muito bem acrescentado. Então, gente, todo mundo conseguiu entender? Amém? Então, pessoal, muito obrigado. Esse é o período histórico de Éfeso e amém. Glória a Deus. Amém.
A carta de Paulo aos Efésios. A história como Paulo chegou a ser... Tudo bem com vocês? Alguém aprendeu alguma coisa aí? Só um minutinho, deixa eu só ajustar isso daqui para vocês poderem compartilhar comigo durante a aula. Ei, som. Som, ei. Tá legal o som aí? Tá muito baixo? Tá muito alto? Tá bom? Tá bom? Tá tão frio que vocês não estão nem querendo abrir a boca para o frio não entrar para dentro? Amém? Glória a Deus? Queridos, então, sem delongas, eu vou trazer então o panorama da carta de Paulo aos Efésios. Amém? Só um minuto. Já logo para começar, para a gente já fazer essa introdução nesse panorama, o Vitor já trouxe aí para nós todo o contexto histórico, né, que vivia ali a cidade. Mais uma vez, assim como a carta aos Romanos, nós vemos que também Efésios, ele também é um polo ali para todas as coisas, para todo o comércio. E da mesma forma, nós vemos também que ali tem um grande número de órfãos, né, pela devoção que eles têm para esses deuses pagãos, que era pregado a prostituição, né? Então, nós vemos que Efésios está mais ou menos ali no mesmo contexto da carta de Romanos. Amém? Então, nós vamos ver que nós vamos ser explorados isso também, que da mesma forma, Paulo também escreve aos Efésios, numa forma falando de paternidade também, porque ele vai falar de adoção logo no começo dessa carta. Amém? Nós vemos aqui sobre a carta de Efésios, a autoria. O autor de Efésios... Todas as evidências internas, a gente vai ver lá no capítulo 1, versículo 1, e externas apoiam a autoria paulina de Efésios. Nós vemos lá que Paulo, né, ele vai falar que ele que está escrevendo. Nos últimos anos, entretanto, os críticos começaram a desafiar essa antiga tradição unânime. Tem-se argumentado que o vocabulário e o estilo são diferentes das outras epístolas, né? Eles falam que a forma como é dada ali essa carta, ela é diferente das outras. Então, é difícil você afirmar que foi Paulo. Como nessa época, as cartas, haviam muitas cartas, né? Haviam muitas cartas que eram escritas, mas aí as pessoas colocavam lá, Paulo. Eles se nomeavam falando que era ele, mas nem sempre eram eles que escreviam essas cartas, né? Os autores que eram colocados, não era Paulo, não era Pedro, não era João. Então, tinham muitas cartas que não se tinha como ter a certeza. Então, eles olhavam o quê? Todo o contexto, toda a forma didática, né? Toda a teologia que era explicada ali, se realmente batia. E a gente vai perceber, né? Esses teólogos, né? Eles vieram percebendo que tem alguma diferença ali. Amém? Mas isso não leva em conta a flexibilidade de Paulo em circunstâncias diferentes, né? Porque Paulo escreveu essas cartas em diversos períodos, né? Ele começou lá por volta de 47, se eu não me engano, e foi até 60 e poucos. Então, ele passou por volta aí de 20 anos, né, pregando o evangelho. Então, durante o tempo que foi passando, ele foi amadurecendo as suas ideias. A teologia de Efésios, em alguns aspectos, reflete um desenvolvimento posterior, mas isso deve ser atribuído ao crescimento e à meditação do próprio Paulo em relação à igreja como corpo de Cristo, né? A gente pode perceber isso até com o pastor Luciano aqui mesmo. Eu não sei quantos estão aqui há muito tempo no ministério, mas o pastor sempre prega aqui, eu vejo ele falando que ele tem mais de 20 anos de ministério. Então, é mais de 20 anos pregando o evangelho. E o que ele começou pregando há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não é a mesma coisa que ele está pregando aqui. Eu estou aqui há mais ou menos 4 ou 5 anos nesse ministério, e desde então o pastor já mudou muito a sua cabeça e a sua visão conforme o evangelho, né? Até quem está há pouco tempo aqui, de 1 ano, 2 anos para cá, consegue perceber isso, né? A gente já mudou um pouco a linha
chegou a bater uma linha forte das células, né? E agora o pastor já tirou o freio e falou, ó, não é bem assim, não é um sistema forçado nas células. Amém? Todos estavam aqui no culto, domingo o pastor pregou a mesma coisa, ele falou que estamos tirando um pouco o pé aí, não está sendo mais algo forçado às células, mas tem que ser algo sentido. Então, o que acontece? Paulo também pode ter acontecido isso com ele. Ao longo do seu período pregando, ele pode ter, cada cidade que ele chegava, ele encontrava um contexto diferente, né? O microfone tá... Isso aí é muito importante a gente falar, porque não só com Paulo, né? Quando a gente vê o Evangelho de João, ou o próprio Apocalipse, que foi escrito por volta de 90, 95, o Apocalipse, por exemplo, ou o Evangelho de João, a gente vê que a teologia está muito mais desenvolvida em relação aos outros evangelhos. Então a gente vê os 3 evangelhos tendo uma abordagem ali mais sinótica mesmo, falando de milagres e tal, e o Evangelho de João ele já começa aqui no princípio, ele era o verbo, Jesus era o verbo, e o verbo era Deus, né? Então, a crítica textual, que é a ciência que estuda isso que você está falando aí, né, que analisa as cartas, quem realmente escreveu e tal, eles realmente falam disso, que a teologia ela foi evoluindo como está evoluindo até hoje. Então, muito importante isso daí que você está falando, é bem provável mesmo que Paulo, ele mesmo, tenha evoluído na sua teologia durante o seu ministério. Exatamente, obrigado, pastor Guto. Exatamente, ele vem numa evolução, e de cidade para cidade você encontra um cenário diferente, né? Você vai ver que ali tem um déficit de algo que precisa ser melhorado ali na teologia e outros que não. Às vezes ele chegava lá, você vai pegar lá em Apocalipse as 7 cartas às igrejas. Você vê que ali João, né, ele fala de cada defeito em uma certa igreja. Então, se o defeito ali vamos falar, é o pecado lá maior, é a mentira, vai ser pregado mais em cima disso, né? Se o pecado lá maior vamos falar, dá um exemplo aí, pastor. Imoralidade sexual, né? Éfeso, Romanos. Se é imoralidade sexual, vai ser pregado mais em cima disso. Então, de cidade para cidade, então mudava um pouco ali o teor do que ele ia pregando. Então, logo nós vemos que isso não é um argumento suficiente para contestar a autoria paulina. Amém? Uma vez que essa epístola claramente cita o nome do autor no versículo inicial, não é necessário teorizar que Efésios foi escrito por um dos seus pupilos ou admiradores de Paulo, como Timóteo, Lucas, Tíquico ou Onésimo, né? Nós vemos que a maioria das cartas foi Lucas que escreveu. Paulo ditou e ele foi escrevendo, né? Correto, pastor? Estou errado? Romanos, por exemplo, teve um amanuense. Isso. Nas prisões eu creio que foi Lucas que escreveu, com Paulo ditando a maioria. Mas as outras pode ter sido que Timóteo, Tíquico ou Onésimo escreveu alguma delas, né? Ou eles escreveram posteriormente e foi postado com a autoria de Paulo. Lembrando isso, ele ditava, né? Então a teologia, o ensinamento é paulino, mas ele tinha os seus auxiliares ali que redigiam as cartas. Os escrivãos, né? Isso. Amém. Amém, queridos? Alguma dúvida quanto à autoria de Efésios? Deu para todo mundo assimilar mais ou menos? Amém? Então vamos passar. Vamos falar um pouco do livro de Efésios. O livro de Efésios. Efésios é dirigido a um grupo de crentes que têm riquezas sem medidas em Jesus Cristo, mas vivem como mendigos, apenas por serem ignorantes a respeito de sua riqueza. Né? Quando a gente fala ignorante, a gente fala que não tem o conhecimento. Né? A ignorância é você não ter o conhecimento de algo, você é ignorante àquela situação. Então, nós vemos que os Efésios ali, mais para frente nós vamos falar se é o Efésios ou a região ali, esses crentes, eles não conhecem até hoje. Nós mesmos nós podemos nos ver, essa carta é uma carta dirigente até para nós mesmos, que muitas das vezes nós também não conhecemos o que foi conquistado por nós, nós não temos noção da graça que Jesus conquistou na cruz para nós, nós não sabemos o que é a graça, nós não entendemos, nós ainda hoje somos ignorantes a quanto o que Jesus conquistou para nós.
E às vezes a gente vive como mendigos mesmo, a gente está ali e não sabe, né? Tem um livro do John Bevere que é muito bom, que ele fala a respeito de uma tribo que ganhou um carro, né? E eles deram o carro para a tribo, para o chefe, deu a chave ali do carro para o chefe, e mostrou o som, mostrou o ar-condicionado para o chefe, deixou lá e foi embora. E depois, quando eles voltam, essas pessoas voltam depois de 10 anos, veem que o carro ficou no mesmo lugar. Eles acabaram de se esquecer de explicar qual era o objetivo principal daquele carro, né? Os chefes lá, a tribo, acabou usando aquele carro para ver o DVD, ver o ar-condicionado quando estava frio ou quando estava quente, mas se esqueceram de usar para a principal utilidade dele, que era ir e vir, levar e trazer. Então, às vezes, a gente tem algo e não sabe qual é a finalidade principal dele para nós. Então, esse é o contexto que viviam ali os crentes em Efésios, né? Eles viviam como mendigos, apenas por serem ignorantes a respeito da riqueza que eles tinham. O título tradicional dessa epístola é Pros Efésios, ou Para os Efésios. Muitos manuscritos antigos omitem em Éfeso, no capítulo 1, no versículo 1. Tal omissão levou um número de estudiosos a desafiar a visão tradicional de que essa mensagem foi especificamente dirigida aos Efésios. Então, eles contestam que essa carta seja realmente direcionada ali aos Efésios. Peça a Bíblia aqui, por favor, pastor. Então, é contestado que essa carta ela tenha sido direcionada para os Efésios, como a gente fala, né? Talvez ela tenha sido, eles têm como se fosse uma carta circular, que fosse uma carta regional, né? Que seja para uma carta ali da região, que era para ela ser lida não somente ali em Éfeso, mas era para ser lida nas cidades circunvizinhas também. Então, a teoria diz isso, que ela seja uma carta circular. Qual que é a época de Efésios? No final da sua segunda viagem missionária, Paulo visitou Éfeso, onde deixou Áquila e Priscila, né? Nós vamos ver isso em Atos 18, do 18 até o 21. Isso foi quando Paulo passou pela primeira vez em Éfeso, e ali ele pregou durante 3 anos, e ele deixou Áquila e Priscila, né, como os líderes, ou como o pastor falou no domingo mesmo, não líderes, auxiliares, facilitadores daquela igreja, né? Então, Áquila e Priscila foram deixados como facilitadores ali em Éfeso, e isso foi quando Paulo passou, não quando foi a época de Efésios, da carta. Paulo escreveu as epístolas através do cárcere, quando ele esteve na sua prisão em Roma, né? Provavelmente na primeira prisão de Roma, onde ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Amém? Por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. O Cristo de Efésios, qual é o Cristo que é apresentado nesta carta, né? Nós vemos que uma importante expressão é em Cristo, ou equivalentes, que também é nele, né? Que quer dizer a mesma coisa, em Cristo, ela é usada por Paulo aproximadamente 35 vezes nessa epístola, mais do que em qualquer outro livro do Novo Testamento. E o que significa isso? Em Cristo, ou nele? Significa posição, né? Qual seria a posição do Cristo? Em Cristo. Ele está falando toda hora que vocês podem ou fazem em Cristo, né? Tudo que a gente vai operar vai ser através de Cristo. Então, ele nos fala de um Cristo, de posicionamentos nosso em Cristo. Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão em qualquer momento. Nós vamos dirigir o microfone aí e a gente vai conversando, tá? Isso aqui é uma aula, não é uma pregação. Amém? Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Análise de Efésios. Paulo escreveu essa epístola para que os cristãos se conscientizem de sua posição em Cristo e para motivá-los a buscar sua fonte espiritual em sua vida diária. Como dizem lá em Efésios 4:1, andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O enfoque da carta é dividido em 2 partes. Nós vamos falar agora, que é a posição do cristão, e a segunda parte, a prática do cristão. Aqui eu quero apresentar um mapinha, só para a gente ter uma noção. Esse mapa aqui, ele representa as localidades onde Paulo escreveu as suas cartas. Nós vamos pegar aqui no
na primeira parte aqui, Antioquia, a gente vai ver que provavelmente Gálatas tenha sido escrito aqui. Tem uma interrogação aqui que diz que não é comprovado, tá? Assim como todas as outras versões aqui, a gente vai ver que não tem uma comprovação real. Mas a maioria diz que sim. Que, como a gente falou no outro panorama, que Romanos, né? Romanos foi escrito em Éfeso, né? Que não está aqui. Não, em Corinto, perdão. Romanos, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses foi em Corinto. 1 Coríntios foi escrito em Éfeso. Na Macedônia nós temos 2 Coríntios, 1 Timóteo e Tito. E em Roma nós vamos ver Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, Hebreus e 2 Timóteo. Lembrando que Hebreus não é confirmada a autoria paulina, mas se foi ele realmente que escreveu, provavelmente ele tenha escrito aqui em Roma, na sua prisão. Amém? Aqui nós vamos ver um mapa que ele demonstra a segunda viagem missionária de Paulo, né? Que é onde eu falei que Paulo percorreu esse caminho. Ele saiu de Cesareia, Judéia, Samaria, Antioquia, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia. Olha, ó, tem bereano aí? Aí, ó, Bereia. Onde fica Bereia aqui, ó? Próximo de Tessalônica. Amém? Aí depois ele vem aqui para Atenas. Não, ele só passou aqui. Chegou em Atenas, Corinto, e aí ele chegou em Éfeso, no finalzinho da sua segunda viagem missionária. Lembra que eu falei quase agora? Que ele no final da sua segunda viagem missionária, ele passou por Éfeso, fundou a igreja, deixou lá Áquila e Priscila. Amém? Esse é outro mapinha. Eu gosto muito dos mapas, que é legal para a gente entender, quando a gente visualiza melhor ali a geografia, né? O Vitor trouxe a história, eu vou trazer a geografia. Posso ser professor de geografia aí? Eu gosto. Eu gosto de mapa. Olha aí que legal. Esse aqui é o outro mapinha. Aqui nós vamos ter, ó, para vocês se situarem nesse trajeto que eu estou falando, Jerusalém está aqui embaixo, né? Porque a gente ouve muito Jerusalém, ó, Judá, Canaã, Tiro, Dan, Mar da Galileia, Rio Jordão. Então, o caminho que Paulo fez foi meio que o contrário, ele foi para cá. Jesus rodou por aqui, né? A gente vai ver que Jesus passou por todas essas regiões. E aí você vai ver que Paulo ele veio para cá, ele foi subindo e queria cada vez mais lá para a parte de cima. E aqui nós temos Éfeso, que é onde nós estamos falando. E olha que interessante que eu trouxe nesse mapinha aqui. Lá nas 7 igrejas que nós vemos em Apocalipse, elas estão aqui rodeando Éfeso. Olha que legal. E estão até numa sequência do que está lá no livro de Apocalipse. Você vai ver lá que vai falar a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha que legal, elas estão num caminho, numa linha certinha. Se você for pegar lá o livro de Apocalipse, você vai ver que fala exatamente nessa sequência. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esmirna. Ok? Tranquilo? Gostaram do mapinha? Depois vocês pegam lá e dá uma olhadinha, que ele é bem interessante. Dá para você situar e ter uma noção melhor dos caminhos percorridos, as distâncias e os locais. Amém? E aqui então nós vamos, depois dessa introdução, nós vamos entrar no panorama. Agora sim nós vamos ter uma visão desse livro, né? Passo a passo, o que ele foi escrito e suas divisões, para a gente compreender melhor. Um minuto. Aqui nesse panorama, como eu falei, a carta de Efésios, ela é dividida em 2 partes. Dá para você dividir em 2 partes. A primeira parte, a gente divide como a posição do cristão, né? Paulo vai nos trazer a posição do cristão, para que você entenda onde você está, quem você é, o que você conquistou, como a gente falou que aquela igreja não sabia das conquistas que eles tinham recebido através da graça, quando ele crê em Jesus, o que eles tinham recebido. Ele vai relatar tudo aqui nessa primeira parte. E logo na segunda parte, a primeira parte se resume do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, até o finalzinho do capítulo 3. E a partir do capítulo 4 até o 6:24, nós temos a segunda parte, que Paulo vai nos trazer a prática do cristão. Como que o cristão deve viver, né? O que ele deve fazer, né? Nós vamos ver que na primeira parte, na posição do cristão, nós vamos ter
louvor pela redenção, oração por revelação, posição do cristão, oração por realização, e depois na segunda parte nós vamos ter a unidade na igreja, santidade na vida, responsabilidade no lar e no trabalho e conduta no conflito. Estou indo muito rápido? Qualquer dúvida, levanta a mão, faça a pergunta e a gente retorna. Amém? Então vamos falar do primeiro... Opa! Leva lá para nós, por favor, pastor, o microfone. Doutor Alf. Uma das coisas que está dentro desse contexto todo aí, que você dividiu, da posição do cristão, da prática do cristão, no meio disso tudo ele também coloca, até alguns autores falam que é um dos motivos da carta, tá? Que é para falar o motivo porque ele está preso. Ele fala no capítulo 3, início do capítulo 3, né, e também no início do capítulo 4, que ele fala que é prisioneiro de Cristo, né, e por amor aos gentios, que seria o mistério dele, né, que ele seria o apóstolo dos gentios, né, então ele também dá esse recado dentro dessa carta, e ele tenta também, ele parece que fica sabendo que os Efésios, já que foi uma igreja que ele ajudou a criar, né, eles estavam tristes porque ele estava preso, então ele também, no final do capítulo 3, ele também fala para eles ficarem tranquilos, né? Entenderem que aquilo ali faz parte dos desígnios de Deus, tá? Dele estar preso. Então, seria um outro motivo da carta. Ele coloca no meio desse contexto todo isso também, o porquê que ele está preso e tenta tranquilizar um pouquinho os Efésios. Amém. Muito bem, doutor. Ele traz essa carta também e aproveita, né, para poder tranquilizar ali os Efésios, né, dizendo que tudo isso faz parte dos mistérios de Deus, que tudo que vem acontecendo com ele, quem está direcionando é o Espírito Santo. Em todo tempo a gente vai ver nas cartas que ele deixa isso bem evidente, que quem direciona é o Espírito Santo. Então tudo que acontece, ele dá os votos e os créditos ao Espírito Santo, que ele não está ali porque ele está sendo injustiçado, que Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus, correto, pastor? Me corrija aí, pastor, me ajuda aí que tamo junto. Amém? Então vamos dar uma passadinha rápida aqui, a gente só vai analisar aqui, eu não vou adentrar dentro de cada versículo e explanar ele muito, porque se eu for explanar um e não explanar outro, nós vamos ficar, vai nos tomar muito tempo, né? Que nem o pastor Guto ficou aqui, teve que tomar 2 aulas aí para poder falar, e ainda assim faltou coisa. Então, não tem como a gente pegar e vir explanando. Eu vou pegar aqui, então eu trouxe só o que está falando, cada versículo, trecho ali, o que está nos trazendo. Amém? Nós vamos ver lá então que louvor pela redenção, né, que foi a primeira parte que eu falei. Nos versículos 1, Paulo vem apresentando as igrejas como ele sempre faz. E aí logo no versículo 3, ele já nos traz, ele vem nos trazendo bênçãos que já estão disponíveis para a gente, tá? Quem tiver com a Bíblia pode abrir aí para ler, eu vou ler aqui. Nós não vamos passar aqui no slide não, eu prefiro que você pegue sua Bíblia aí. Esse daqui eu quero só dar uma olhadinha rápida com vocês. O versículo 3, Efésios 1:3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Vocês perceberam que eu frisei, nos abençoou, né? Ele não nos abençoará, ele já nos abençoou. O que isso significa? Que a bênção já está disponível. A bênção já nos está disponível. Então nós somos abençoados. Então nós temos muitas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha aí novamente falando aquela parte que eu te falei, em Cristo, posição, em Cristo. Você está abençoado em Cristo, né? Não é em outro lugar, não é fora da igreja, não é lá fora, não é que você entregou sua bênção, você sai. Se você estiver em Cristo, a bênção será contigo. No versículo 4 ele vai falar de eleição. Não vou nem pensar em entrar nesse contexto aqui, porque isso aqui é muito polêmico, tanto eleição quanto a adoção predestinada, que é falada ali no versículo 5. Isso aqui é polêmico, os estudiosos até hoje, arminianos e
e afins, e todo mundo, eles ainda tretam, né, como o Vitor fala, treta, é muita treta. Tem muita treta em cima desses assuntos. No verso 7 ao 11, Paulo vem trazendo perdão de pecados, né? Vem nos trazendo, nos mostrando que nós fomos perdoados pelos nossos pecados. Versículo 12 a 13, nós fomos selados com o Espírito Santo. Olha quanta bênção que a gente teve aqui, né? E aqui nos versos 6, 12 e 14, nós vamos ver lá nas nossas Bíblias que tem essa palavrinha aqui, nos 3, frisando novamente, louvor da sua glória, né? Todas essas bênçãos vieram para nós, para quê? Para o louvor da sua glória. Tudo vem dele, por ele e para ele. Amém? Aí nós temos o segundo passo da primeira parte, que é a oração por revelação. No versículo 15 ao 23, Paulo traz a gratidão a Deus pelos irmãos e o que ele pede a Deus por eles, né? Que Deus possa testificar, revelar a obra da cruz em seus entendimentos, né? Pede para que os efésios possam realmente compreender, da forma que ele compreendeu, né? O que eles tinham recebido. Então, Paulo ora por eles, né? Para que Deus revele a eles isso. Ok? Tudo bem? Podemos passar para o próximo? Posição do cristão. Nós vemos no capítulo 2, do 1 ao 10, a posição do cristão individualmente. Então, Paulo vem trazendo a posição do cristão individualmente. Ele vem falando de cada um. E no 2, do 1 ao 3, a primeira parte ali, ele fala da antiga condição. Você estava morto para com Deus. Você estava no pecado, né? Você estava separado de Deus. Então, você estava morto. E aí, o que Cristo conquistou para você na cruz? Ele te deu uma nova condição, 2 do 4 ao 10, nova condição. Agora você está vivo para Deus. 2:11, do 3 ao 13, ele traz a posição do cristão em grupo. Ele vai nos relatar aonde nós estamos no grupo. Vamos ler esse trecho. 2 do 11, vamos ler só uma parte aqui. 2:11 diz assim: portanto, lembrais de que vós, no outro tempo, erais gentis, na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feito pela mão de homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, Paulo vai falar que tem uma divisão, né? Nós éramos reconhecidos como incircuncisão, né? Incircuncisos, amém? Então, que nós estávamos separados dele, mas Cristo quebrou isso. Então, essa era a nossa posição anteriormente. Depois ele vem trazendo como nós conquistamos essa nova posição, uma família só, uma união. Assim como o pastor Guto pregou, isso aqui na semana passada pregou, não, nos ensinou, né? Ali na carta aos Romanos, que o muro da inimizade caiu, né? Aqui, então, essa posição do cristão em grupo, ele vem trazer para nós a situação do muro da inimizade que ele caiu. Amém? E aí nós vamos ver do 2 ao 11, na parte 22, é a reconciliação, é isso que eu estou te falando, né? Que caiu esse muro. Do 3, do 1 ao 13, a revelação do mistério da igreja. Amém? Vamos passar para o próximo. Oração por revelação. Finalizando aqui a primeira parte, né, da posição do cristão, ali no capítulo 3, versículo 14 ao 21, Paulo também faz uma oração, né, pelos efésios, para que através do Espírito Santo eles possam conhecer o amor de Cristo na sua altura, largura e profundidade, né, um amor imenso, né, que eles possam entender a obra da cruz. O que foi conquistado? É um amor que é imensurável, que a gente não consegue entender. Até hoje fica difícil para o mundo entender. Quando você vai falar de Jesus para alguém, ele não consegue entender. Mas que amor é esse? Quem é que pode dar seu único filho, né? Para que todos aqueles que creem, ele possa adotar ele e trazer ele para perto, né? Um cara que fez tudo errado, que
desobedeceu ele em tudo. Então, Paulo vai orar para aquela igreja, para que eles possam conhecer esse amor de Cristo. Amém? Então, nós vemos aqui na primeira parte que Paulo ele vem trazendo, informando aos cristãos aonde ele estava e de onde Cristo tirou eles e aonde Cristo colocou eles, e vem conscientizar a nova família que ele recebeu e o novo pai, a adoção e todas as bênçãos que Deus tem dado para ele. Após você ter conquistado todas essas bênçãos que nós falamos, aí Paulo vai falar, pronto, você conquistou, eu conquistei tudo. E agora? Agora ele vai trazer a prática. Ele vai falar, e agora? O que eu tenho que fazer? Agora eu vou passar para vocês como vocês devem viver. Porque agora vocês não vão viver mais como vocês viviam antes. Agora tem uma nova forma de vocês viverem. Aí nós vamos entrar na segunda parte, que vai falar de unidade na igreja. Amém? Efésios 4, versículo 1 ao 3, ele nos traz exortação à unidade. Ele vai nos exortar, e nessa exortação ele fala na unidade, agora tanto de gentios como judeus. Nós nos tornamos um só povo. Não existe mais. Os gentios eram o povo, os judeus eram um povo escolhido de Deus. Mas depois da obra na cruz, agora nós gentios, que não éramos o povo escolhido de Deus, nós ganhamos esse direito de se unir a essa família. Nós fomos adotados, como nós vimos na primeira parte, e agora nós fazemos parte de uma só família. Então nós somos um só povo. Amém? Gentios e judeus se tornam um só povo. Do verso 4 ao 6, ele vai trazer a explanação dessa unidade, ele vai explicar como que é feita essa unidade, como que se deve ser aplicada essa unidade. Há um só corpo, há só um espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da sua vocação, diz o verso 4. 5 diz assim, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém? E aí no verso 7 ao 11, ele vai trazer os meios para a unidade, os dons. Vai explicar o dom que foi dado a cada um. Amém? Uns foram chamados para mestres, apóstolos, e assim vai. Então foram os dons que foram dados para cada um nesse corpo, que nós vamos entrar lá. E do verso 12 ao 16, fala esses propósitos dos dons. No capítulo 4, 17 e 22, ele vai nos trazer a santidade na vida, despojar-se do velho homem, a necessidade da gente, como eu falei, você vivia de uma forma, e agora você deve viver o homem. E ele vai falar a necessidade de você deixar para trás esse velho homem. No capítulo 4, 23 ao 29, ele nos traz que nós devemos revestir-se do novo homem. Amém? Estou indo muito rápido? Amém? Está dando para entender? Aqui eu só vou dar uma passadinha, só estou trazendo os temas. Se você quiser se aprofundar dentro de cada situação que eu estou falando aqui, depois vocês podem pegar o estudo, pega a sua Bíblia, lê e faz um estudo mais minucioso, busca na internet, pastor? Vai buscar, que eu só vou passar rapidinho, porque se a gente for entrar em cada situação dessa daqui, tem ministração, cada trechinho desse aqui é uma ministração aí enorme. Vai embora. Ô, Léo, deixa eu só fazer duas observações. Por favor, assim eu também. bebo água. Bebe uma água, hein? É muito interessante, eu até fiz umas reanotações aqui na minha Bíblia, como a gente pode até ver o quanto Paulo frisa a unidade nessa carta, Então, ele começa aqui antes, já no capítulo 2, ele fala lá sobre a unidade do gentil e do judeu. Depois aqui ele já fala da unidade da igreja, Então, até eu já ouvi dizer mesmo, alguns consideram realmente que o tema principal dessa carta seja a unidade. E agora a gente entrando na questão da santidade, a gente fazendo um vínculo com o que a gente acabou de aprender com o Vitor, era um outro lugar que estava mergulhado no contexto aí de moralidade e tal, Então, por isso que até Paulo fala que, ele vai frisar aqui no final desse capítulo 4 aqui, sobre a santidade e o abandono do velho homem, Fala do gentil, então assim, falando dos pagãos que se converteram talvez,
que para abandonar essas práticas, provavelmente essas práticas aí de prostituição cultual, né? Exatamente, pastor. Muito obrigado. E é exatamente isso. Se você for ver, como eu estava explicando no começo, esse é o contexto aí que diferencia. O que ele viu lá, qual que era o problema daquela igreja, qual que era o problema daquela região. E aí ele vem bater forte nessa tecla. Ele veio bater forte ali que precisava ter santidade. Não dá para servir a Deus e servir aos deuses, como era lá, né? Como lá tinha uma pluralidade de religiões, né, de deuses. Então, às vezes o fulano, é que nem hoje, né? Ó, Deus está aqui no meu coração, mas vai no candomblé, vai no catolicismo, vai não sei aonde, né? Eu conheço gente que, não sei se vocês já viram alguém na igreja que fala, de vez em quando eu vou ali no candomblé, de vez em quando eu vou ali no irmão, que tem um irmão ali que ele tem uma revelação forte. Você chega lá, então tá fora, né? Não é isso que a palavra nos diz. Então, ele vai trabalhar forte nisso aí, na santidade. Vai falar do despojar do velho homem, se revestir de um novo homem, né? Do 4:30 até o 5:12, ele vai falar para não entristecer o Espírito Santo, né? Muito forte. Como é que você vai servir a dois senhores? Não dá para você estar ali querendo servir a Deus com o Espírito Santo em você, mas fazendo todas essas coisas e servindo aos outros deuses. Então, a gente tem que se preocupar em não entristecer o Espírito Santo. Do 5:13 ao 17, ele fala para a gente andar como os filhos da luz. E do 5:18 até o 21, ele fala para a gente encher-se com o Espírito, né? Se for para você se embriagar, que seja com o Espírito Santo. Amém? Então ele fala, sai do pecado, sai dessas práticas pecaminosas. E se já que é para se embriagar, então fica muito louco no Espírito. Amém? Né? Enfia a cara na Bíblia, vai para cima e manda ela para dentro. E fica muito louco do Espírito Santo. Amém? E aqui nós vamos falar de uma parte forte, né? Isso aí é muito pregado, muito forte para os dias de hoje. Responsabilidades no lar e no trabalho. Nós precisamos ser uma vitrine aonde a gente vai. A gente precisa não ser crente somente aqui dentro da igreja. E naquela época era a mesma coisa. Não é para você ser crente só quando está reunido ali na célula. Naquela época era célula, né? Quando vocês estão com os crentes que é para ser reunido. Mas quando você for para o seu lar, né, com seus filhos, se você trabalhar, se você for escravo, porque vai falar disso também, né? Você tem que saber como lidar, como se posicionar como um cristão, né? Dos 5:22 ao 24, ele vai trazer a responsabilidade das esposas. Esposas, submetam-se aos seus maridos. Amém? A minha esposa ali já me olhou com um ar fulminante. Oh, glória. Amém. E agora, maridos, no 5:25 ao 33, maridos, amem suas esposas. Amém? Maridos, amem suas esposas. E depois, no capítulo 6, do 1 ao 4, filhos, ele vai trazer que os filhos eles devem obedecer aos seus pais, né? Sinal de que lá naquela época já era forte, não é só de hoje que a gente vê que os filhos não respeitam mais os pais, mas ali em Éfeso eu tenho certeza que também, com certeza já acontecia isso, né? Os filhos não obedeciam aos pais, por isso que ele traz aqui. E muito legal também aqui ele fala no serviço, né? No 6, do 5 ao 9, ele traz no serviço e no trabalho, como você deve se portar, né? Se você está, trabalhe como se fosse para Deus, né? Bora, doutor. Pastor, leva ali para o doutor para nós, por favor. Pode ficar com o microfone, doutor. Glória a Deus. Tem que perguntar, gente. Só aprende perguntando. Ou acrescentando. Uma coisa interessante sobre essa passagem toda aí é que ela está relacionada com capítulo 5, 21, o versículo 21. Ele fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Foi até da última palavra. Pastor, olha uns aos outros aí. Olha os uns aos outros aí, ó, fazendo efeito. E aí ele começa a falar disso tudo aí. Maridos e esposas, sujeitai-vos uns aos outros. Marido à esposa, esposa ao marido. Filhos e pais. Filhos, sujeitai-vos aos pais e pais aos filhos também. E no trabalho, o patrão e o empregado ao padrão. Todo mundo se sujeitar um ao outro. Exatamente, doutor. Você vê que é uma via de mão dupla, né? Da mesma, onde termina o seu direito, começa o direito do seu irmão. Então a gente tem que saber
respeitar, uma via de mão dupla. Cada um faz a sua parte para com o outro, tem que ter esse respeito. Vamos lá. Vamos lá que eu tenho mais 7 minutos. Não, é muito importante porque são oportunidades de a gente falar de coisas que a gente não pode falar, às vezes, numa pregação e tal. Exatamente. Né? E a gente vai desenvolvendo. É muito interessante isso, doutor, porque, e a gente estudando o contexto agora, a gente vê a profundidade do que Paulo estava falando. Se a gente entende, a gente falou um pouco de escravo, né, nas aulas passadas, que escravo era uma coisa, não era gente. E aí quando Paulo fala, sujeitai-vos uns aos outros, servo, escravo, livre, judeu e gentil, é muito profundo. Até quando ele fala para Onésimo, né, para Filemão, recebe Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Né? Então é muito profundo o que Paulo ele realmente está falando, essa doutrina, que às vezes para nós aqui a gente tem dificuldade de viver, né, de ser humilde e às vezes de submeter a uma liderança, né, a gente quer ser independente. Imagine nessa época, né, dentro desse contexto cultural e tal, onde as pessoas elas não eram acostumadas, elas viviam muito em classes muito distantes, né? Então a gente sabendo disso dentro do império, que os nobres não lidavam com a classe baixa, o escravo não era gente, e Paulo falando que ele coloca dentro das cartas dele todo mundo na mesma linha diante de Jesus. Então por isso a importância de estudar o contexto histórico, a gente vai ver a profundidade desses ensinamentos, né? Amém. Glória a Deus. Não, senta junto ali, porque nós estamos com o pessoal na internet, então o pessoal da internet não vai entender as questões também. Senta junto aí. E para mostrar como a carta tem endereço, né? Ela vai certinha, né? Aí tu imagina na sociedade de Éfeso, ele falando de marido e mulher, numa sociedade que era matriarcal, né? Ele fala de pais e filhos, onde tinha muito órfão, né? E aí a questão da escravatura do escravo, em toda parte Império Romano tinha bastante escravo, e aí ele fala também dessa questão. Então cai como uma bomba e tem endereço, né? Principalmente os 2 primeiros temas, né? Muito legal, doutor. A gente vê que já tinha uma dificuldade de ter família por ter muitos órfãos. Eu creio que Paulo está ali querendo salvar as que tinham, né? Porque você imagina, se já não tinha muitas famílias, e as famílias que tinham esses problemas, o conceito família ia acabar, como a gente vê hoje, a mídia querendo destruir o conceito família, né? E eles estão trabalhando forte nisso. Então, já é um contexto de promiscuidade. E ainda, os filhos não respeitam os pais, maridos não respeitam a esposa não respeita o marido. Aonde vai parar as famílias? Né? Ia ter uma extinção ali naquela época, né? Porque não ia ter mais família, não se formar, ia ter só os órfãos, mas acho que ia acabar, né? Paulo já foi com destino, amém? Mais alguma coisa? Amém? Queridos, eu queria convidar a todos, se tiver algo para acrescentar, ou para perguntar, por mais que você tenha uma dúvida, e seja algo que você acha assim, não, eu não vou passar vergonha. Mas às vezes a sua dúvida é a dúvida do irmão, do outro e do outro, e a gente já resolve se sim ou não. Isso é bom participar, que nós estamos no meio de uma aula. Eu tenho visto que as outras aulas, né, nós não estamos participando muito. Né? Aqui é só o Ralf, o pastor e eu, às vezes, que fala alguma coisa. E a Bia também, a Bia está pedindo para falar. Tem um microfone para a Bia aí? Então eu peço para que todo mundo participe, por mais que você ache que é uma pergunta assim, é bobo isso aqui, mas às vezes vai acrescentar muito nas nossas vidas. Aqui é uma via de mão dupla. Eu estou aprendendo, nós todos estamos aprendendo juntos. Oi, Bia. Paz. Então, eu ia perguntar para você depois no particular, então eu já vou tirar a dúvida. Pode mandar, porque às vezes é a dúvida de todo mundo. Então, você comentou que quando ele deixou aquele casal lá em Efésios, foi na primeira Priscila e Áquila. Foi quando ele passou lá, né? E eu queria entender, porque quando fala da segunda viagem, fala sobre a igreja. Ela é a questão da fundação da igreja. Na verdade, ele não fundou, ele só ajudou. No caso, quem fundou Não, Éfeso sim, ele passou por lá e aí ele ficou num período de 3 anos lá. E aí quando ele saiu de lá, ele deixou Priscila e Áquila à frente dessa... Então nessa primeira, já ajudou,
fundar a igreja e deixou o casal lá como Já deixou facilitadores, né? eles na liderança ali, né? Os facilitadores. E na segunda viagem, quando ele volta lá, eu queria entender melhor, quando ele passa lá, né? Isso é na segunda viagem, ele fundou na segunda viagem. Ah, tá. Isso foi quando ele conheceu Éfeso, foi quando ele passou lá. Na sua segunda viagem missionária, foi que ele passou por Éfeso e fundou a igreja de Éfeso. entendi. E aí depois ele foi escrever essa carta para Éfeso, posteriormente, quando ele estava na sua prisão em Roma. Ah, sim. Tá já. Atos 18. Atos 18, 18 ao 21. Amém? Exatamente, pastor. Aqui hoje, vai lá numa cidade, abre uma igreja, não, é uma casa, é os cristãos reunidos ali. Então a igreja não é um templo, a igreja é os cristãos, os primeiros cristãos daquela cidade, e Paulo considerava como igreja. Obrigado, pastor. Exatamente. Fundar a igreja é como o pastor fez aqui no começo. Começou com uma célula, né, pastor? Ele foi lá, reuniu com o pessoal ali na casa, e ali eles foram tocando barco. Ficou ali durante 3 anos, deve ter reunido um bom pessoal, e depois ele falou, ó, fica vocês aí, vai tocando o barco, e eu tenho que ir para os outros lugares. E aí deixou lá, e a igreja foi crescendo. Amém? Glória a Deus. Então, muito legal. Voltando aqui, a gente estava falando... Opa, agora deu zica. Desliguei. Lá para nós, pastor. Então, nós estávamos falando ali de ser cristão no nosso trabalho, né? Eu queria dar só uma explanada aqui. O pastor, já pega aí que você já vai passar o vídeo para nós aqui com recapitulando, né? Eu queria passar ele rapidinho, já acabamos. Acho que dá tempo, pastor. Só para a gente ver. Eu já estou encerrando. Vai ter só esse mais um slide. Então, nós falamos de ser cristão no trabalho também, né? É uma coisa que pega muito para a gente hoje. Eu vejo num contexto que a gente, ainda mais nós que estamos aqui numa cidade que trabalha 24 horas, né, por dia, a gente olha para as pessoas, até mesmo para os cristãos, que estão nos seus trabalhos, mas estão reclamando. E Paulo chama a atenção que a gente deve servir como se a gente estivesse servindo a Deus, né? A gente tem que ter essa consciência. Se você quer ser promovido, se você quer que Deus te abençoe no seu trabalho, né, um conselho que eu dou é: faça como se você estivesse fazendo para Deus. Tudo na sua vida, faça como se você estivesse fazendo para Deus. E aí você vai ser recompensado, que é o que ele traz ali no finalzinho. Consegue passar o próximo para mim, pastor? Que eu acho que desligou aqui. E aqui para finalizar, Efésios 6, do 10 ao 24, nós vamos falar da conduta no conflito. E aí Paulo ali no 6:10, a tão famosa, né, armadura de Efésios, né, que a gente conhece, a armadura de Efésios. Ele fala revestivos da armadura de Deus, né, o que seria essa armadura de Deus? Paulo, quando ele estava ali na prisão, ele viu ali o soldado, e aí ele figurou as armas que nós temos em Deus, amém? Então ele explanou aquilo ali e trouxe aquilo para o cristão, para que o cristão pudesse guerrear na sua zona de conflito. 6, do 18 ao 20, ele fala para orar por confiança, e no 6, 21 ao 24, ele conclui. Amém? Como a gente já está no horário, eu tenho mais um vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês, que é muito rico. O Vitor trouxe para mim ontem lá, para nós, e eu achei ele muito interessante, porque tudo isso que foi passado, ele vai trazer resumido e desenhado, né? Já viu quando a pessoa fala assim para você: você entendeu? Não, então eu vou desenhar para você. Então, o que eu falei aqui agora vai ser desenhado para que a gente possa entender melhor. A fonte de onde eu tirei todo esse estudo que eu trouxe para vocês está na minha Bíblia, que é a Bíblia da Revelação Profética da Sociedade Bíblica do Brasil. Amém? Então, vamos só ver esse vídeo, só para a gente ter um entendimento melhor, e aí a gente pode encerrar. Ô, pastor, você conseguir apagar as luzes na hora que você for passar? Está aí do lado do computador aí, e pode mandar bala para nós. Vamos recapitular, então. A carta de Paulo aos Efésios.
A história como Paulo chegou à cidade de Éfeso é muito interessante. Você pode ler sobre isso em Atos capítulo 19. Éfeso era uma cidade enorme. Era o epicentro de adoração da maioria dos deuses gregos e romanos. E durante mais de 2 anos, Paulo teve uma presença missionária realmente eficaz lá e muitas pessoas se tornaram seguidoras de Jesus. Anos depois, após ser preso pelos romanos, Paulo escreveu essa carta. O movimento do pensamento dessa carta divide-a em 2 metades realmente claras. Na primeira metade, Paulo explora a história do Evangelho, como toda a história alcançou seu clímax em Jesus e na criação desta comunidade multiétnica de seus seguidores. A segunda metade da carta está ligada à primeira através da palavra portanto. E aqui Paulo explora como a história do Evangelho deve afetar a forma como vivemos cada parte da nossa história de vida, pessoalmente, em nossos bairros e comunidades e em nossas famílias. Então, vamos nos aprofundar e ver como Paulo desenvolve tudo isso. O capítulo 1 começa com um belo poema em estilo judaico, onde Paulo louva a Deus, o Pai, pelas coisas surpreendentes que fez em Jesus Cristo. Desde a eternidade passada, o Pai teve como propósito escolher e abençoar um povo da aliança. Pense aqui na família de Abraão, em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. E agora, através de Jesus, qualquer pessoa pode ser adotada nessa família. A morte de Jesus cobre os nossos piores pecados, os nossos piores fracassos, e em Jesus encontramos a graça de Deus. Na verdade, Paulo diz que essa graça abriu um modo totalmente novo de entendermos cada parte de nossas vidas. Ele diz no capítulo 1, verso 10, que o propósito de Deus era unificar todas as coisas no céu e na terra sob Cristo, que é um título que significa Messias. O plano de Deus sempre foi ter uma enorme família de seres humanos restaurados, unidos em Jesus, o Messias. Esse propósito divino se tornou claro, diz Paulo, quando fomos primeiramente transformados naquela família. E aqui ele está se referindo aos judeus étnicos e à família de Abraão. Mas então Paulo fala sobre vocês, e aqui ele quer dizer não judeus. Todos vocês ouviram sobre Jesus e a salvação através dele, e foram trazidos para essa família pela obra do Espírito Santo. E assim, aqui, ele está se referindo aos eventos relatados nas histórias dos Atos, sobre como o Espírito de Deus reuniu judeus e não judeus em uma única família em Jesus, tal como Deus prometeu a Abraão há muito tempo atrás. Note também como, nesse poema, Paulo começa falando sobre Deus o Pai, e depois sobre Jesus o Filho, e aqui no final sobre o Espírito. Os três trabalham juntos quando Paulo conta a história do Evangelho. É muito legal. Depois do poema, Paulo responde com uma oração. Ele ora para que esses seguidores de Jesus não apenas conheçam, mas experimentem pessoalmente o poder do Evangelho. Que eles sejam energizados pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou como a cabeça exaltada de todo o mundo. Agora, no capítulo 2, Paulo retrocede e desenvolve algumas ideias-chave do poema do capítulo 1, especialmente sobre a graça de Deus e essa nova família multiétnica de Jesus. Ele começa recontando a história de como esses cristãos não-judeus conheceram Jesus. Antes de ouvir sobre Jesus, eles estavam fisicamente vivos, mas estavam espiritualmente mortos. Eles estavam presos em uma vida de egoísmo e sem propósito, e estavam sendo enganados pelas forças espirituais do mal. Mas, surpreendentemente, Deus, em seu grande amor e misericórdia, os salvou. Ele perdoou todos os seus pecados e juntou as suas vidas à vida de ressurreição de Jesus, e ele também os trouxe de volta à vida. E agora, tendo sido criados como novos seres humanos através de Jesus, eles têm a alegria de descobrir todos os novos chamados, propósitos e tarefas que Deus colocou diante deles. Eles não só foram presenteados com a graça de Deus, como também foram convidados para uma nova família. Antes de ouvir sobre Jesus, esses não-judeus não estavam apenas afastados de Deus, eles estavam separados do seu povo da aliança, da família de Abraão. E por uma razão muito prática, os mandamentos da aliança do Sinai formavam uma linha divisória ao redor dessa família. Eles eram como uma barreira que mantinha a maioria dos não-judeus afastados. Mas em Jesus, as leis da Torá foram cumpridas e a barreira foi removida. Os dois grupos étnicos se tornam, como Paulo afirma, uma nova humanidade unificada, capaz de viver em paz. Então, Paulo continua no capítulo 3 a se maravilhar com o papel único que ele teve de espalhar essa boa notícia para o povo não-judeu. E mesmo estando na prisão, ele agradece a Deus pela chance que teve de ver essa família da aliança crescer tanto. Então, Paulo termina a primeira metade da carta com outra oração. Dessa vez, ele ora para que os seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus para simplesmente compreender
e entender o amor que Cristo tem pelo seu povo. A segunda metade da carta começa com Paulo mudando de ritmo, e ele começa a desafiar o leitor a responder à história do Evangelho pela maneira como vive a sua própria história de vida. Então ele começa no capítulo 4 com a vida cotidiana da igreja. A igreja é uma grande família com muitos tipos diferentes de pessoas, mas ele enfatiza que eles são um, e um é a palavra-chave nesse capítulo. Eles são um corpo que é unificado por um espírito. Eles têm um só Senhor com uma fé. Eles têm um batismo. Eles acreditam em um Deus. Isso é muita união. No entanto, diz Paulo, a unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Ele continua a explorar como a nova família de Jesus consiste em muitos tipos de pessoas muito diferentes, mas todos são capacitados pelo único Espírito Santo, cada um usando seus talentos e paixões únicas para servir e amar uns aos outros e para edificar a igreja. E aqui ele usa duas metáforas muito legais. Uma é a construção da igreja como um novo templo, e a segunda é que todos estão se tornando uma nova humanidade, com Jesus como a cabeça. E essa nova humanidade é uma metáfora que ele vai usar nos próximos capítulos. Paulo desafia todo cristão a retirar a sua velha humanidade como um conjunto de roupas velhas e a revestir-se de sua nova humanidade, na qual a imagem de Deus está sendo restaurada. E ele então segue para essa longa sessão, onde ele compara a humanidade nova e velha. Então, em vez de mentir, novos humanos falam a verdade. Em vez de guardar raiva, eles resolvem seus conflitos pacificamente. Em vez de roubar, os novos seres humanos são generosos. Em vez de fofocar, eles encorajam as pessoas com suas palavras. Em vez de se vingar, os novos seres humanos perdoam. Em vez de gratificar todo o impulso sexual, os novos seres humanos cultivam o autocontrole de seus desejos corporais. Em vez de ficar bêbados, os novos seres humanos vivem sob a influência do Espírito de Deus. E ele explica como era essa influência de 4 maneiras diferentes. As 2 primeiras têm a ver com o canto. Cantar juntos, mas também cantar sozinhos. E isso é realmente interessante. A primeira coisa que Paulo pensa sobre como o Espírito funciona na vida do povo de Jesus é cantar e música. O terceiro sinal da influência do Espírito é gratidão por tudo. E a quarta é que o Espírito obrigará os seguidores de Jesus a se colocarem abaixo dos outros e a elevar os outros como mais importantes que eles mesmos. E Paulo, na verdade, expande esse quarto ponto mostrando como isso funciona no casamento cristão. Então, você tem uma esposa que segue Jesus. Ela é chamada a respeitar e permitir que seu marido se torne responsável por ela. E o marido é chamado a amar a sua esposa e usar sua responsabilidade para colocar a sua vida egoísta de lado e priorizar o bem-estar de sua esposa acima do seu. E Paulo diz que esse tipo de casamento está realmente reencenando a história do Evangelho. As ações do marido imitam Jesus e o seu amor, e o seu auto-sacrifício. As ações da esposa imitam a igreja, o que permite que Jesus a ame e a faça nova. Paulo então aplica a mesma ideia a filhos e pais, bem como escravos e mestres. Paulo encerra a carta lembrando a esses cristãos a realidade do mal espiritual. Esses são seres e forças que tentarão prejudicar a unidade do povo de Jesus e a comprometer a sua nova humanidade. E assim, Paulo os desafia a permanecerem firmes e a colocarem esse conjunto metafórico de armaduras corporais que ele descreve em detalhes. E Paulo tirou todas essas peças de armadura do livro de Isaías e como Isaías descreveu o rei messiânico. E agora, como seguidores do Messias, precisamos adotar os atributos do Messias como nosso, porque nós formamos o corpo de Jesus. Na prática, acho que Paulo quer que os cristãos comecem a formar hábitos, usando proativamente a oração e as escrituras em nossos relacionamentos uns com os outros, para nos ajudar a crescer e a amadurecer como seguidores de Jesus. E essa é a carta aos Efésios, muito poderosa. É onde Paulo resume toda a história do Evangelho e como ele deve reformular cada parte da nossa história de vida. Amém? Glória a Deus. Ficou bem desenhado? Para mim ficou top esse desenho. Amém? Então, meus queridos, nós encerramos por aqui esse panorama de hoje, né? O panorama de Efésios, já para você entrar nesse mês aí já entendendo tudo de Efésios. Amém? Glória a Deus. É isso aí, queridos. Vocês estão liberados. Já podem ir para sua casa. Espero que essa aula tenha acrescentado algo diferente para vocês no livro de hoje. Só um minutinho que o pastor Guto vai ter, acho que algum recado para estar passando. Esse videozinho eu vou estar postando ele no grupo depois, tá bom? Já respondi, doutor? Daqui a pouco a gente vai passar ele, eu vou estar postando ele lá no grupo para vocês verem ele melhor. Amém, meus queridos? Vamos colocar em pé. Vamos dar salva de palmas ao Senhor Jesus. Estamos chegando a Efésios aí bem equipados aí, né? Tá aqui as lições da célula e eu gostaria de convidar você a fazer as suas ofertas.
as suas ofertas nesse momento, para a gente encerrar, a gente já faz a nossa oração pelas ofertas e já encerra. E lembrando que terça-feira que vem, o que tem? Tadel, super! Convocação aí de toda a liderança, vamos estar em peso, como vocês têm correspondido aí à escola, muito contente com a disciplina e comprometimento de vocês. E semana que vem, então, nos vemos todos aí no Tadel Super, amém? Prepara a sua oferta nesse momento, você que vai fazer a sua oferta através do envelope, através do cartão Ney tá lá atrás, e o Pix, hoje não está aqui porque eu não lancei lá, mas se você precisar, depois a gente passa lá atrás, tá bom? Então vamos agradecer as nossas ofertas, agradecer por essa terça abençoada e que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um, amém? Deus, obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida de cada um. Nós entregamos agora nesse momento as nossas ofertas em adoração, em gratidão, em louvor a Ti, Deus, como temos feito. E o Senhor tem nos abençoado ricamente. Que essa bênção apenas continue, Senhor, sobre o Seu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te agradecemos por essa terça-feira. Que cada um seja abençoado, Senhor, meu Deus, ricamente pela Tua poderosa graça e pelo Teu amor. Em o nome de Jesus, despeça cada um em paz e continuamos tendo uma semana e células poderosas na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode fazer a sua oferta. E que Deus continue abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém? Lições da célula, vou deixar aqui, só retirar os líderes. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Deus abençoe.